Olá, colega, como vai? Antes de mais nada, eu quero lhe pedir para não esquecer de me deixar aí um like nesse vídeo, se você gostar dele, é claro. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, clicando 2 vezes no sininho de notificação. Assim você não vai perder nenhum dos insights importantes que eu vou postando, tá? E por falar em insight importante, o assunto deste vídeo aqui é um dos mais impactantes. Vamos lá! Esse mundo está cheio de paradoxos e a frase que deu título a esse vídeo é mais um desses paradoxos, de particular importância no mundo empresarial. O problema dos paradoxos é que normalmente a gente não está consciente deles. Em parte isso ocorre porque os paradoxos, via de regra, se sustentam em paradigmas, aquelas premissas que assumimos como se fossem totalmente válidas, mas que a gente nunca questiona. Pois bem, permita-me questionar aqui um paradigma bastante popular, ensinado por aí. Se trata da clássica fórmula preço menos custo igual a lucro. A conclusão lógica a que a gente chega com essa fórmula é a seguinte: bom, se o preço é uma constante dada pelo mercado, nossa única saída para aumentar o lucro é reduzir o custo. E a partir daí, desde os mais altos escalões do Olimpo corporativo, dispara-se uma pressão desenfreada para reduzir custos, com especial ênfase nos períodos de crise no mercado. Usualmente, a primeira medida, quase que automática, é demitir mão de obra. Em seguida, cortar os custos de desenvolvimento dos colaboradores que não foram demitidos. Outra ação bastante utilizada é o downsizing, que consiste em eliminar todo item, peça, transação ou produto cujo custo unitário de produção é maior do que o preço de compra lá fora, com as correspondentes demissões e fechamento de áreas produtivas e até unidades de negócio. E por aí vai. A sanha para reduzir custos pode chegar a detalhes mundanos, tais como eliminar o gasto com bolachinhas e cafés nos breaks, até comprar papel higiênico mais barato. Mas se a gente parar para pensar, será possível constatar que aquela fórmula está fundamentada sobre algumas premissas simplesmente furadas. Em primeiro lugar, a noção de que o preço do produto é uma constante, cujo valor seria um preço justo, que recompense a empresa pelo custo que teve ao fabricar o produto. Esse é furado. Esse é um enfoque restrito, enclausurado dentro das próprias fronteiras da empresa. Porque, na verdade, quem mete a mão no bolso é o cliente e a decisão de fazê-lo está totalmente baseada na sua particular percepção do valor que o produto tem para satisfazer as suas necessidades e resolver os seus problemas. E isso não tem absolutamente nada a ver com a matemática de levantamento do custo unitário de manufatura e da margem de lucro que queremos obter. Portanto, se a gente expandir a visão para o mercado lá fora, imediatamente a gente vai reconhecer que há diferentes segmentos e nichos de mercado com diferentes percepções de valor. A gente vai ver então que estamos perdendo oportunidades de negócio de duas formas. De um lado, perdemos vendas em segmentos cujos clientes não podem pagar aquele preço justo. E por outro lado, a gente também perde oportunidades de lucro em segmentos que acham o preço justo uma verdadeira pichincha diante do benefício que o produto lhe traz. E se o nosso produto é um commodity, ou seja, se a concorrência é feroz, uma saída muito mais promissora do que tentar espremer cada centavo do custo é mobilizar a criatividade de marketing e engenharia para gerar diferenciação e aumento da percepção de valor. Em segundo lugar, o próprio conceito de custo unitário do produto é uma falácia. Ainda que esta afirmativa possa ser chocante para muitos, como foi para mim um dia ao ler o livro The Haystack Syndrome, a Síndrome do Palheiro, do Goldratt. Existe custo de matéria-prima ou de serviços contratados, porque a gente paga para os fornecedores dos mesmos. Existe custo de aluguel, porque a gente paga para o proprietário do imóvel. Existe custo laboral, porque a gente paga para o colaborador. Mas a gente não faz pagamentos para o produto. O produto não tem conta bancária. Custo do produto é uma entidade estabelecida através de um intrincadíssimo exercício de distribuição de custos fixos
com base em critérios arbitrários e inconsistentes, tais como custo da mão de obra direta por unidade de produto, quando na verdade a gente não paga aos trabalhadores por peça produzida, custo administrativo por unidade de produto, quando na verdade o salário mensal da gerência e demais gastos administrativos não tem nada a ver com o volume de produção, custo do metro quadrado por unidade de produto, quando na verdade o pagamento do aluguel não é proporcional à quantidade de produtos que saem da fábrica. E assim por diante. Essa técnica funcionou muito bem no início do século passado, quando nascia a Revolução Industrial. Nessa época, a distribuição de gastos fixos e o cálculo do custo unitário eram ferramentas para orientar a toma de decisões relativas à diversificação e rentabilização do portfólio de produtos. Mas naquela época, o gasto operacional, o overhead fixo, era pequeno quando comparado aos custos variáveis diretamente proporcionais a cada unidade produzida. Por exemplo, o custo de mão de obra era, nessa época, variável, pois se pagava aos operários por peça produzida. Portanto, naquela época, a distribuição de gastos fixos era uma aproximação suficientemente precisa que realmente ajudava a guiar as decisões comerciais e financeiras. Porém, na realidade de negócios de hoje, ocorre exatamente o oposto. Na grande maioria dos casos, o gasto operacional é a maior parte do custo total. Portanto, nessa nova realidade, a prática de repartir o custo fixo, que antes era uma pequena aproximação, passa a ser agora uma grande distorção que turva completamente nossa percepção da realidade e nos leva a tomar decisões prejudiciais para o negócio. Ainda utilizado e venerado como vaca sagrada da administração, o custo do produto é, na verdade, um fantasma contábil que vive nos assombrando. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? E finalmente, a tal fórmula, ao direcionar o nosso pensamento sobre o lucro unitário, nos desvia do pensamento sistêmico, isto é, o que acontece no sistema de negócio como um todo. Por exemplo, não se leva em conta o aumento do lucro global, que pode resultar de um maior volume de unidades vendidas de produtos atuais ou novos. É tragicamente comum constatar que, na grande maioria dos casos, os esforços de melhoria organizacional têm sido quase que exclusivamente direcionados à redução de custo. Essa é uma verdadeira praga empresarial. Por exemplo, já escutei por aí a baboseira de que todo projeto Black Belt de Six Sigma deve gerar savings de $100 mil por ano ou algo similar. Tal aberração do MBO, Management by Objectives, pode, por exemplo, barrar ou penalizar um projeto de melhoria que esteja direcionado ao aumento da satisfação e fidelidade dos clientes, mas cujo impacto sobre a redução de custos é nulo ou intangível. Sem mencionar que seria tabu sequer pensar num projeto de melhoria que propusesse aumentar o custo, de modo que no final pudesse gerar maior capacidade de venda. Resumindo, esse foco fundamentalista sobre a redução de custo, além de equivocado em suas premissas básicas, acaba trazendo sérios efeitos negativos. E o pior é que desvia o foco em relação ao cliente e à sua satisfação, pois todos passam a olhar estritamente para os aspectos de custo da operação interna e não para o impacto que ela tem sobre o mercado. E isso sem mencionar que a busca de oportunidades de inovação dirigida ao mercado fica praticamente paralisada. Por quê? Diante do risco financeiro inerente aos projetos de inovação, os altos executivos que defendem a austeridade de custo não arriscam e só aprovam os projetos que demonstram, idealmente até o último centavo, sua plena viabilidade financeira. Mas estes projetos seguros são justamente os que menos chances têm de penetrar ou de abrir novos mercados. O resultado natural é um ambiente de negócios conservador que vive das glórias do passado e que, sem saber exatamente porquê, constata desesperado que vai perdendo o mercado e se tornando cada vez menos competitivo. Além do mais, enquanto que o limite para aumentar a satisfação dos clientes e as vendas só depende da nossa imaginação e criatividade,
há sim um limite prático para a redução de custo, além do qual a gente já eliminou toda a gordura organizacional e aí passa a comprometer a capacidade da empresa responder ao mercado. É como a história do cidadão que queria economizar e passou a dar cada vez menos alfafa para o seu cavalo. Até que um dia encontra o cavalo morto e levanta um lamento. Puxa, justo agora que o meu cavalinho estava acostumando a viver sem alfafa? Afinal de contas, cabe a pergunta. A gente monta toda essa parafernália que chamamos de empresa com o objetivo de sacar savings ou de gerar earnings? Contrastando a resposta óbvia com a prática corriqueira, é altamente provável que, em nome do saving, a gente esteja perdendo agora mesmo enormes oportunidades de earning. Mas então, onde é que está a saída? Qual seria um caminho melhor? Parece-me que não há outro caminho que não seja aumentar drasticamente a eficiência na maneira pela qual a gente cria valor para os clientes. E isso envolve identificar e tratar o problema central que hoje nos impede de vender mais, padronizar de maneira integrada todos os processos de negócio, instituindo um fluxo contínuo de geração de valor de ponta a ponta na empresa, reduzir a variação e instabilidade nos processos-chave para a satisfação do cliente e eliminar da cadeia de processos todo tipo de desperdício a fim de reduzir o time to market e o time to cash. E ao longo desse caminho, a gente vai explorando as verdadeiras oportunidades de redução de custo. Esta abordagem está anos-luz à frente da malfadada ênfase prioritária na redução de custo. Seu único inconveniente é requerer dos líderes empresariais o questionamento e a renovação de paradigmas administrativos fortemente enraizados ao longo da sua formação acadêmica e da sua carreira profissional. E isso não é tarefa fácil para a maioria dos executivos, razão pela qual a maioria das empresas não tem desempenho excelente, o que acaba gerando clientes insatisfeitos de um lado e concorrentes satisfeitos do outro. Gostou do recado? Se sim, deixa aí a sua curtida e compartilhe esse vídeo, por favor. Um abraço e até mais!